Tupi or not tupi, eis aqui. A gente morava no Rio, né? O Rio é uma coisa... O Haroldo, isso aí foi o Carlito Azevedo, um excelente poeta do Rio, que me falou que uma vez conversando com o Haroldo no Rio, passeando pelo Rio, o Haroldo falou, se eu morasse aqui não tinha existido poesia concreta. Com certeza. E se eu morasse em São Paulo não teria havido poesia marginal, sabe? Porque são coisas que... Não, na verdade não. Poesia marginal, inclusive, existiu em São Paulo e tudo mais. Ela se espalhou por todo o Brasil, né? E era engraçado porque vocês mantinham um certo diálogo, né? Você chegou a morar em São Paulo, morar aqui em Brasília. Isso. E tinham vários outros movimentos, tinha diálogo com o pessoal da Bahia. No Recife tinha o movimento pirata, que também era nesse contexto da poesia marginal, né? Quer dizer, como foi que houve esse diálogo com todas as regiões, que acabou todo mundo, né, quase com uma válvula de escape à ditadura, fazendo a poesia? Pois é, isso aí, como os livros circulavam de mão em mão, não eram talvez distribuídos por livraria, distribuidores nas livrarias e tal. O pessoal viajava, levava uma quantidade de livros para ir pagando a cerveja, né, e tal. Isso se alastrou muito, com muita facilidade. E a gente mesmo não tinha noção. A gente era mais conhecido fora do Rio de Janeiro do que no Rio, porque cada um que viajava para Pernambuco, para Recife, para Bahia, levava os livros e lá distribuía. E, principalmente em centros menores, que a informação demora mais a chegar, aqueles livros chegavam, aquelas revistas. Então, era uma fonte de inspiração e tal. Eu acho que isso... Agora, nós não tínhamos conhecimento desses movimentos, quer dizer, não tínhamos muito, porque não tinha o e-mail que tem hoje, não tinha as facilidades de comunicação que tem hoje. Mas a gente sabia que existia. Aqui em Brasília, por exemplo, antes mesmo do Rio, já tinha um movimento forte. Tinha o Eudoro Augusto, que está aqui agora de volta, tinha o Afonso Henriques Neto, tinha o Cildo Meirelles, quando a UNB era um grande centro, né? Isso é que eu acho que foi uma perda, assim, a UNB ter decaído um pouco, né? Porque aquilo era uma usina de pensamento aqui em Brasília e essas pessoas, o Chico Chaves, inclusive, que é um grande ativista cultural, era aqui de Brasília, já publicava algumas coisas aqui. Isso, estou falando, final dos 60 e inícios dos 70. Depois foi para o Rio e continua militando até hoje. Agora, e o interessante também que eu percebi na leitura do seu livro é que essas outras plateias, quer dizer, vocês faziam uma poesia e um teatro, pelo menos na concepção de vocês, muito carioca, né? Mas que eles tinham uma receptividade muito grande de outras plateias. Você narra mesmo um sucesso do Asdrubal em Caruaru, no interior de Pernambuco, né? Quer dizer, como era essa recepção das plateias? Isso aí, havia uma crítica, né? A crítica meio que rigorosa, principalmente de esquerda, aquela patrulha ideológica que se fazia, que dizia que nós éramos, o Asdrubal falava com seu próprio umbigo, só falava de Ipanema, que era aquela coisa do Rio de Janeiro e tal, quando, na verdade, aquilo estava falando com toda a classe média urbana, sabe? O Brasil inteiro já era uma outra cultura. Essa coisa da aldeia global, que o McLuhan falava, sabe? Está tudo conectado. Já naquela época, isso 75, 76, 77, foi quando eu fui com Asdrubal para Recife, Caruaru, né? Então, aquela coisa do Trate-me-Leão, especificamente, que era uma peça extraordinária que falava da juventude do Rio de Janeiro, mas que podia ser
os problemas na família, os problemas na escola, os problemas de trabalho. Aquilo tudo se refletia, sabe? Porque, enfim, a comunicação, rádio, televisão, todo mundo já sabia, tinha aqueles problemas, né? Então era uma coisa que atingia muito mais o público em geral, de uma forma crítica, não era de uma forma de um teatro sem consistência, mas de uma forma política, do que uma peça, eventualmente, de um CPC, de uma peça que se propõe explicitamente a ser política, mas que acaba fantasiando, eu acho, o povo, né? Fantasia, cria essa quimera, né? E essa coisa abstrata que é o povo. A gente estava falando com pessoas da classe média urbana, de qualquer lugar. Era engraçado que o Asdrubal chegava, o primeiro dia era meia casa no teatro, porque na época nenhum deles era conhecido, não eram atores de televisão e tal, como hoje são. O Asdrubal era o Evandro Mesquita, Regina Casé, o Luiz Fernando Guimarães, Perfeito Fortuna. Então, que hoje são muito conhecidos, na época eram desconhecidos. Então chegava, primeiro dia meia casa, no segundo dia boca a boca, né? O pessoal que ia ficava... E aí casa cheia, casa cheia. Agora é interessante hoje, quer dizer... O Chico Alvim é estudado no vestibular, você é homenageado na Flip, a Regina Casé tá uma das grandes atrizes da Globo, né? Quer dizer, o movimento valeu a pena, deu resultado? Não por isso, né? Eu acho que não por isso, não por ser conhecido e tal. Valeu que ele mostrou a qualidade, que não era só aquela coisa da juventude, aquela coisa do marginal ou experimental e tal. É uma coisa que tem, mesmo sem o diálogo com a tradição, que a academia tanto nos impunha, né, e reclamava que nós não tínhamos, mesmo sem isso, a gente... eu costumo dizer assim, que nós éramos poetas marginais, hoje somos magistrais. Porque não há antologia de poesia que não tenha, sabe? E eu acho isso muito bom, porque me dá uma alegria muito grande isso. Inclusive, é curioso, né? Eu pego a antologia dos 26 poetas, né? A Cristina César é uma referência, né, em todos os... Sem dúvida. O Armando Freitas também. O Sequim, que é da Academia Brasileira de Letras. É o marginal desviado, né? É o marginal que se perdeu. O filho perdido. Mas eu gosto muito do Sequim, é uma pessoa muito legal e extremamente competente. E um grande estudioso, Sem dúvida, né? sem dúvida. Chacal, obrigado por sua participação obrigado aqui. Obrigado a você, né? Maurício. Uma História à Margem é ótimo, foi uma delícia lê-lo. Obrigado. Ok, muito grato. O poeta fala de seu tempo, de sua hora. O que parece ser um chavão, na verdade, diz da condição de cada poeta. Exposto a todas as vanguardas, ele sempre guarda o mundo próximo como instrumento básico de seu ofício. E daí constrói uma ponte necessária para dialogar com o universo. Floresval Matos, um poeta em essência baiano, trabalha esta linha, sua poética, agora melhor revelada no livro Poesia Reunida e Inéditos, publicado pela Escrituras, nos mostra uma poética nascida num momento de renovação, na transição entre o formalismo de 45 e a liberdade excessiva do concretismo. Floresvaldo, a rigor, não se filia a nenhum destes movimentos, embora seja lírico e libertário. Impressiona sua precisão de sonetista, que dialoga com o verso livre sem que em nenhum momento perca a capacidade de encantar. Esta capacidade amplifica-se na questão temporal, com a mesma sinceridade com que conversa com Garcia Dávila, fundador da Bahia,
fala com Glauber Rocha, o amigo que partiu cedo. E talvez este seja o principal instrumento desse poeta, a sinceridade com que escreve cada sentimento, cada angústia, cada verdade. O manuseio de vários tempos e vários sentimentos é uma condição inerente ao poeta real. Parece que somente quem consegue traduzir em palavras esta condição é que faz uma obra de fato. É o caso do poeta Geraldino Brasil. Recentemente foi editado pela Bagaço uma antologia poética, um apanhado que percorre os 50 anos de sua trajetória de artista. Uma trajetória que vai do soneto ao poema piada. Embora muito próximo do modernismo, Geraldino Brasil não parou no tempo. Aliás, estava sempre disposto a traduzir em versos o próprio tempo. Neste sentido, caminhou pelos contrastes da vida e versejou desde as pequenas aldeias até a urbe mais intensa, embora seu interesse fosse a condição temporal do homem. Companheiro, não sou feliz. Entenda, carrego o tempo em mim. E foi buscando entender este tempo que criou uma obra vigorosa e viva. A poesia como esperança de se entender o mundo. Poesia reunida em inéditos de Floresvaldo Matos e antologia poética de Geraldino Brasil. O Leituras de hoje fica por aqui. Você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo.